Estamos começando uma sequência de vídeos com o título Vou Construir, ok? Vamos falar diretamente de residências. Vou construir minha residência. Então, quais são as melhores opções? O que acontece? A maioria das vezes as pessoas constroem sem fazer uma programação. A gente tem passado por algumas situações onde a pessoa quer construir, mas não sabe o quanto vai gastar, não sabe que o terreno que comprou não comporta aquilo que ela quer fazer, ou ao contrário, o terreno que comprou é muito grande para aquilo que ela tem condição de fazer. Então aqui eu estarei fazendo alguns procedimentos que seria interessante para você que vai construir, você ter essa sequência, esse roteiro. Vamos começar pela viabilidade econômica o que você vai investir nessa sua nova empreitada. Você tem que conhecer, você tem que fazer umas pesquisas sobre custos de obra da sua região, necessariamente a região que você vai construir, tá? Normalmente, na maioria das vezes, esses índices de construção você consegue pegar em sites especializados, publicações, né? Eu ia falar revistas, mas revista hoje é um negócio, né? A internet é mais rápida, né? Mas não deixa de ser também um ponto de pesquisas que seriam as revistas especializadas, né? Logicamente você tem o mercado, né? Algum amigo próximo que construiu, algum parente, né? Enfim, situações desse tipo que você vai estar ali sempre pesquisando o que você gastou por metro quadrado, quanto custou sua obra. Muitas informações dessa estão escondendo várias coisas, tá? Ninguém vai te falar os gatos que passou, os perrengues que passou, tá bem? Principalmente se for prejuízo financeiro. Quando é vantagem, com certeza. Então, mas não deixa de ser uma referência para você. Todas as referências é vantagem você guardá-las e fazer ali uma média, tá? Eu costumo dizer que tudo que passa de 10% tem alguma coisa fora, né? Mas, enfim, pode até ter uma variação maior. Porque nesses custos também é interessante você saber como que foi, se foi uma construtora que fez, se foi uma empreitada particular, né? Qual é a ocupação da pessoa que construiu? Às vezes ele tem um comércio que mexe com o mercado com construção civil, teve algumas vantagens em pagamentos ou até mesmo materiais. Tudo isso você tem que levar em consideração para você saber o seu custo. Na maioria das vezes, os índices de construção vão te passar um custo por metro quadrado. E sempre vão colocar, às vezes, ali condição básico, médio e luxo, tá? Não querendo contestar, o básico é uma coisa muito básica, tá? Fuja dessa ideia, eu vou fazer uma casa cujo índice eu vou fazer dentro do básico. O básico é muito básico, pode ser que você não esteja dentro daquilo que você almeja, né? Então você sempre pega como referência o médio e o luxo, lógico, o luxo não tem limite, tá? Já visto que na maioria dos casos eu não posso falar de uma maneira geral, porque eu posso estar não conhecendo alguma coisa por aí, mas na maioria geral, quando você vai construir construção crua, o básico, o preço por metro quadrado da construção crua é o mesmo preço por metro quadrado da construção maior, de 150, 200, talvez 300 metros quadrados. O que muda? Aonde que é o ponto de diferenciação? É justamente como que você vai cobrir a tua obra, como que você vai revestir a sua obra, tá? Então é aí que começam as diferenças de mão de obra, de custo de metro quadrado. Então é importante você fazer todas essas análises, mas enfim, o resumo geral é o seguinte: você vai ter um custo por metro quadrado, tá? Você vai levar ele a ferro e fogo? Não, mas você vai ter uma referência daquilo, né? É que nem você entrar numa loja para comprar hoje 1 quilo de café, você sabe que está ali na baixa de R$30. Qual café? Tem um café que custa 35, tem outros que custa 28.
E aí você vai ter, lógico, esse diferencial vai ser sempre em torno de no máximo 10%. Tá? Aí você vai entrar na questão dos recursos. Né? Qual o seu recurso? Tá? É um recurso disponível? É um recurso que você vai financiar? Tá? Então, toda a parte de dinheiro que você vai aplicar nessa construção, se você vai aplicar um dinheiro, se é um dinheiro que está aplicado em investimento, se você vai fazer um... É lógico que o tempo para você é importante. Por quê? Um tempo de aplicação, ao tempo que você está construindo, aquele dinheiro que você está tirando da aplicação, tudo isso você tem que fazer uma manobra, né? Como diz a gíria. O que você vai precisar futuramente, provavelmente, é de uma pessoa, de um arquiteto, ou talvez até um engenheiro. Provavelmente um engenheiro consiga fazer isso para você, que é uma planilha de custo físico-financeiro. Ou seja, dentro de um tempo que você vai construir, ele vai te programar quanto, teoricamente, você vai gastar naquele mês, qual é o tempo que vai ser gasto e todas essas informações. É lógico que eu estou, nesse quesito, estou adiantando um pouco alguns processos, mas é só para você entender a questão do investimento que você vai ter, para você saber realmente o que você vai gastar. Antes de você partir para a compra daquele terreno, ou para aquele tipo de processo de construção, ou até mesmo para você saber qual o tipo de construção que você vai fazer. Nessa etapa, mesmo nessa etapa, sem você saber qual o terreno, é importante você consultar um arquiteto, que ele pode te dar ele pode te ajudar, pode te orientar nessas situações da qual eu te passei, tá? De uma maneira mais profissional, e ele vai te dar parâmetros de tamanhos, parâmetros de formas de custo que você vai ter a sua obra, para você não entrar na obra e depois, meu Deus, comecei e não sei como terminar. Isso é uma situação chata. A partir do momento que você tem a viabilidade econômica, você vai partir para a aquisição do terreno. Opa, vou construir, vou começar a comprar um terreno. Ah, eu gostei da... Pera, calma, vai devagar que não é bem assim. Vale a pena contratar um corretor de imóveis? Vale, se vale. O corretor de imóveis é muito importante. Ele pode te ajudar, ele tem uma referência dos que está sendo disponível na cidade. Ele tem uma condição de te passar o que a cidade está consumindo em termos de melhores lugares, tudo, né? Tudo isso você tem que ter o próprio corretor vai te abastecer a sua condição também. Você vai passar para ele a questão financeira do que você precisa e todos esses, digamos, esses pormenores. Mas o importante é que você tenha que... Essa primeira etapa da viabilidade é justamente para agora. Você sabe quanto que você vai poder gastar num terreno e quanto que você vai poder gastar numa obra. Então é importante, às vezes, a gente depara com algumas situações. Ah, eu comprei aquele terreno que estava muito barato. Sim, estava barato, mas para construir lá não é barato. Então é mais ou menos essa... Você passa ali, às vezes, 5, 10 anos da sua vida, talvez exagerando um pouco, pensando numa maneira, numa forma, num tipo de construção para sua família, e você compra um terreno por condições fáceis e você percebe que aquele terreno não cabe metade do seu sonho. Ou talvez até pior, até caiba metade do sonho, mas sabe lá como que você vai ter que fazer para colocar esses sonhos em situação. Então, ou seja, é interessante você estar ciente daquilo que você vai adquirir. Outra coisa muito importante, hoje é comum nas cidades a questão dos condomínios. Tá? Você vai ter, não sei quem vai estar vendo esse vídeo, existem cidades que não têm condomínios fechados. Tá? Não está dando esta opção. Talvez pelo tamanho, talvez, enfim, áreas de interesse e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, você tem 3 situações para você construir sua residência. Você vai ter um condomínio fechado, você vai ter o que a gente chama de um loteamento aberto. Né? O que é um loteamento aberto? É um bairro, tá? Onde você lá tem terrenos de determinados tamanhos, e você tem o que está fazendo muito
é os loteamentos fechados. Loteamento fechado, não é condomínio fechado. O loteamento fechado ele é muito próximo do condomínio fechado, tá? Porém, tem algumas diferenças. O que criou um loteamento fechado? Foi uma associação daquele bairro que, por sua vez, conseguiu junto do poder público o direito de considerar apenas uma rua de acesso e para você colocar uma portaria. E com isso, eles constituíram uma associação, porque tem que construir um CNPJ, uma associação, todas essas coisas. Então, ou seja, essa é a diferença do loteamento fechado. Porém, ele vai ter uma associação que vai lhe cobrar um condomínio e o loteamento fechado ele tem o acesso do serviço público, tá? Ou seja, ele tem o mesmo acesso ao serviço público que tinha o loteamento aberto. Por quê? Porque ele não tem a concepção de condomínio. Pode ser que tenha alguma situação diferenciada, mas de uma maneira geral e na lógica, quem vai, por exemplo, recolher o lixo da sua rua é a prefeitura, que vai entrar com um caminhão de lixo e retirar o lixo da sua casa. Quando é um condomínio fechado, normalmente o condomínio tem determinadas regras para os condôminos, ou ele até mesmo tem uma infraestrutura de retirada desse lixo. Eu vou colocando o lixo aqui como um exemplo, tá? Uma outra situação que eu esqueci de mencionar aqui é com relação a alguns condomínios de algumas cidades pequenas e algumas outras cidades, enfim, independente, eles fazem o que chamam de condomínios por fração ideal. O que é a fração ideal? A fração ideal é assim, você compra o direito de uso daquele lote, porém você só consegue ter uma posição definitiva dele, digamos uma matrícula definitiva ou coisa parecida, uma matrícula desmembrada da matrícula maior, quando esse loteamento ou condomínio ocupar ali talvez 70%, 50% ou às vezes até 80%. Já visto é como se fosse um prédio, né? Você só consegue ter o habite do prédio depois do prédio pronto. O condomínio fechado por fração é a mesma coisa, você só consegue ter o condomínio pronto quando ele está todas as casas lá dentro. O que acontece quando o loteamento ou condomínio tem a fração ideal? Na maioria das vezes, o que é a fração ideal? Ela não te permite o financiamento. Então, ou seja, você compra o terreno e a sua construção vai ser com um recurso próprio, sem recursos de financiamento. Por que não teria o recurso de financiamento? Porque a maioria da rede bancária trabalha com a matrícula do imóvel como forma de garantia, né? Tanto é que na maioria das vezes, quando você financia um imóvel, você tem a obrigação de escriturar ele, fazer a habite dele e ele vai estar, essa documentação vai estar de posse da rede bancária para um futuro problema de pagamento ou similar, que é uma garantia que ela tem, que é este imóvel. Então, este imóvel ele tem que estar regular, ou seja, ele tem que estar no seu nome, né? E no caso da fração ideal, você não tem o acesso a financiamentos, porque ele não dá uma direta garantia do imóvel, uma direta propriedade do imóvel. Ou seja, tudo isso, lógico que com certeza um corretor poderá te explicar com muito mais técnica e muito mais confiabilidade dentro daquilo que eu estou te passando. Adquirir o terreno, a partir do momento que você adquirir o terreno, não compra esse terreno antes de ter um arquiteto fazendo, talvez o mesmo arquiteto que te ajudou lá atrás, ou talvez um outro arquiteto, porque existem dentro dos profissionais arquitetos, são arquitetos que trabalham em vários segmentos, tanto na consultoria como na elevação de projetos, como na própria construção de obras. É importante você ter a visão do seu arquiteto, que ele vai estar te passando que aquele terreno pode estar te gerando um tipo de custo ou não, né, para você estar viabilizando o seu investimento. E aí você adquiriu o terreno, ótimo, vamos começar a construir. Então, a partir de agora eu te deixo e na próxima etapa eu vou te mostrar, você adquiriu o terreno, vamos começar a construir, o que nós vamos fazer primeiro, ok? Um abraço para vocês e não esqueçam de se inscrever e dar joinha no nosso vídeo, ok? Até mais, muito obrigado.